Em uma noite fria de março de 1922, uma tragédia inimaginável aconteceu em uma fazenda isolada no coração da Baviera, Alemanha. Uma história repleta de mistério, dor e segredos. O caso de Hinterkaifeck, até hoje, não tem uma solução. O que aconteceu naquela casa? Quem estava por trás dos assassinatos que chocaram o mundo? Prepare-se para embarcar numa investigação que cruzou gerações e que até hoje desafia a lógica e a razão. O que, ou quem, matou a família Gruber? A família Gruber vivia em uma propriedade isolada chamada Hinterkaifeck, longe das aldeias próximas. Andreas Gruber, o patriarca da família, era um homem trabalhador, mas seus últimos anos foram marcados por eventos inquietantes. Ele relatou aos vizinhos sobre acontecimentos estranhos em sua casa. Ele falava sobre ouvir passos no sótão da casa, mesmo quando ninguém estava lá. Pegadas misteriosas eram encontradas na neve, indo da casa até a floresta e de volta, mas nunca levando a nada concreto. E uma chave perdida. Andreas não sabia de onde ela havia vindo, mas ele nunca contou tudo o que sabia. Além disso, Andreas encontrou uma carta estranha e sem remetente em sua correspondência, mencionando visitas inesperadas e um aviso vago sobre algo terrível prestes a acontecer. Ele estava começando a se sentir observado, e ele não estava sozinho em suas preocupações. Sua filha Maria e o genro, que trabalhava na fazenda, também relataram sensações semelhantes. Mas ninguém acreditou no que eles estavam dizendo. Na noite de 31 de março de 1922, a tragédia ocorreu. Durante a madrugada, Andreas Gruber, sua esposa Victoria, sua filha Maria e os dois netos Carl e Cecília foram brutalmente assassinados. Mas o assassino não fugiu. Ele ficou na casa. As vítimas foram encontradas em diferentes partes da casa. Andreas Gruber foi encontrado morto no celeiro, com golpes na cabeça. Victoria, Maria, Carl e Cecília foram encontrados dentro de casa, cada um em um estado deplorável. Mas o mais assustador, o assassino permaneceu na casa após os homicídios. Quando a polícia chegou ao local, o que encontrou foi inexplicável. O assassino não apenas matou, mas também se alimentou e dormiu na casa. O fogo ainda estava aceso na lareira, e o assassino havia alimentado os animais da fazenda, além de cozinhar para si mesmo. Durante dias, o assassino permaneceu em Hinterkaifeck, sem levantar suspeitas nas aldeias vizinhas. Ele tratou os animais como se nada tivesse acontecido, alimentando-os e até cuidando de alguns afazeres domésticos. Mas por quê? O que queria esconder? Ou ele estava esperando algo? Entre os vestígios deixados para trás, uma chave misteriosa foi encontrada, mas ninguém sabia a quem ela pertencia. A polícia também encontrou pegadas na neve, mas elas não levavam a nenhuma conclusão clara. Mais tarde, descobriram que uma ferramenta de trabalho foi usada no assassinato. Uma machadinha encontrada no celeiro, coberta de sangue. O primeiro suspeito foi Lorenz Schlittenbauer, que trabalhou na fazenda alguns dias antes dos assassinatos. Ele foi visto entrando e saindo da propriedade, mas não havia evidências concretas que o ligassem ao crime. No entanto, algo muito estranho aconteceu. Após o assassinato, Lawrence desapareceu e nunca mais foi visto. Outros vizinhos começaram a levantar teorias de que ele poderia estar envolvido no assassinato, talvez por motivos pessoais ou financeiros, mas as investigações não conseguiram encontrar nenhuma prova que o conectasse ao crime. Com o passar dos anos, novas teorias surgiram. Alguns acreditam que o assassino foi um estranho, alguém com um conhecimento profundo da casa. Outros sugerem que a família Gruber guardava segredos que os levaram a esse destino fatal. Mas a verdade permanece envolta em mistério. Ao longo das décadas, muitas teorias surgiram, mas nenhuma resposta definitiva. O caso de Hinterkaifeck permanece um dos maiores mistérios não resolvidos da história. Quem matou a família Gruber? E o que o assassino queria esconder? O tempo não apagou o mistério, ele apenas o aprofundou. E assim, o mistério de Hinterkaifeck continua. Uma história de segredos, assassinatos e uma busca por respostas que ninguém jamais conseguiu encontrar. Talvez um dia a verdade venha à tona. Ou talvez
ela permaneça enterrada nas sombras, onde ninguém mais poderá alcançá-la.